Aqui realmente a conversar em off. António, já tinha saudades de te ver. Há algum tempo que não tínhamos a oportunidade de falar um bocadinho, não é? É verdade, isto são as voltas da vida em que... São instrumentos do linho. São instrumentos do linho que fazem que nós estejamos em diferentes posições na vida, neste caso relacionado com esta Casa do Povo, sempre ligado, mas claro que tudo tem um ciclo e nós devemos sempre saber o momento de entrar e o momento também de sair das instituições, faz parte. Mas é assim, o cordão umbilical não foi cortado? Não, nunca foi, nem é possível cortar. Aliás, foram 14 anos de algum trabalho conjunto em que esta freguesia da ilha teve diversas particularidades, nomeadamente o seu arranque antes de 1989, em que foi necessário criar as condições essenciais para o seu desenvolvimento, as redes de acessibilidade, ter água potável e eletricidade foi feita por uma geração anterior. Depois foram precisas criar, no fundo, as instituições que alicerçavam este laço de coesão social, porque quando falamos em localidades pequenas e em desenvolvimento rural, é importante criar os laços de coesão social. Porque verdadeiramente olhar para uma freguesia como a ilha é olhar e dizer que ela pode ser pitoresca e engraçada, mas também temos de criar as condições para quem lá vive. E foi esse um desafio secundário que tivemos, nomeadamente na altura em que estive na Casa do Povo da Ilha, em que havia um grupo de jovens, de uma nova geração... Ainda haviam jovens nessa altura? Ainda haviam jovens nessa altura. E essa é a grande novidade. E era uma grande novidade, mas que foram todos jovens que acabaram por ser bem-sucedidos. E que foram criando na interação com a instituição e com a comunidade, que fizeram projetos válidos, que hoje eu não tenho qualquer margem de dúvida que qualquer um deles, ou estar integrado nestas atividades, nesta instituição, na sua vida, nas instituições com que lidam no dia-a-dia, estão mais bem preparados. Disso não tínhamos dúvidas. Muitas vezes olhamos com estigma para os jovens das zonas rurais, porque estão mais distantes do Funchal, dos grandes centros, mas isso muitas vezes é uma vantagem, porque traz um conjunto de vivências e até a oportunidade de liderar projetos que às vezes em comunidades maiores não é possível fazê-lo. Mas o António, quando sai da Casa do Povo, tinha a noção, a garantia, digamos, que a continuidade estava garantida. A Elsa também tem feito um trabalho extraordinário à frente dos destinos da Casa do Povo. Eu não tinha qualquer dúvida e seria irresponsável se deixasse uma instituição que não tivesse depois a capacidade de continuar esta dinâmica. Aliás, porque hoje são outros desafios. Hoje são os desafios demográficos que se apresentam a uma localidade como a Freguesia da Ilha e, essencialmente, o desafio da atratividade. Não há desenvolvimento local sem pessoas e a Freguesia da Ilha tem um conjunto de condições e capacidade para atrair pessoas para residirem na Freguesia da Ilha. Mas faltam esses investimentos, quer na área, por exemplo, do alojamento. Não se criam apartamentos, não se criam casas para que as pessoas possam voltar à Freguesia da Ilha ou possam comprar a sua habitação na Freguesia da Ilha. Sim, eu não sei se faltam, eu acho que eles existem, é preciso potenciá-los. E de facto nós já temos alguns exemplos de alojamento local, de negócios até bem-sucedidos que acabam por disputar outros negócios. E é necessário utilizar aqueles negócios como modulares, e a Casa do Povo aqui tem um papel muito importante na dinamização das suas atividades, da forma como acolhemos esses novos residentes e da forma como criamos os serviços adjacentes para criar depois este laço harmonizado entre aqueles que vivem, porque de facto numa localidade pequena, envelhecida, quer dizer, não são as pessoas que vêm de fora ou que fazem alojamento local ou que frequentam as nossas unidades de alojamento local que vão transformar a localidade, mas sim ao contrário. Uma das reivindicações do António, se bem me lembro, porque acompanhei muito de perto, com muitos programas na ilha, sim, uma das reivindicações era que os turistas que ali passam pudessem pernoitar, pudessem ficar, pudessem gastar algum dinheiro ali na ilha. Passados todos estes anos, isso foi conseguido ou é ainda, digamos, um objetivo por cumprir? Eu acho que já foi conseguido e eu acho que há um grande potencial ainda para prosseguir. Efetivamente são necessários criar um conjunto de serviços de apoio a essas, já existem algumas unidades de alojamento local,
E é preciso continuar a capitalizar os inúmeros turistas que passam ali naquela freguesia. E nunca me canso de dizer, porque a freguesia da ilha não se resume àquela parte habitacional ali junto à igreja, mas sim nós temos algumas das paisagens mais emblemáticas da Madeira, o Pico Ruivo, o Caldeirão Verde, que são também património natural e que pertencem ao território da freguesia da ilha. Importa também potenciar. Eu acho que agora, efetivamente, nós temos passado esta parte do desenvolvimento, da afirmação da freguesia, da identidade, agora fazer esta harmonização do desenvolvimento, fazendo com que a freguesia possa ser ainda mais atrativa do ponto de vista turístico, fazer com que o centro cívico da freguesia da ilha também possa também ser potenciado em termos de espaços que não estão a ser utilizados. E, aliás, um dos sonhos, um dos desafios que sempre tive relacionados com a Semana Cultural da Ilha era criar no espaço do Centro Cívico uma residência cultural, de certo modo em que pudéssemos atrair turistas ou, de certo modo, artistas, em que pudessem residir no contacto com a natureza, com a paz e a tranquilidade, que efetivamente no mundo global há lugar para a diferença. E eu não tenho qualquer dúvida, e aliás os dados estatísticos e as entrevistas que se fazem aos nossos turistas, o que eles procuram é paz, sossego, paisagem, caminhadas a pé. E a freguesia da ilha tem isso tudo. E tem mais uma coisa, tem a identidade das pessoas que são únicas, estas pessoas que vimos aqui na reportagem. O grupo folclore, da forma em que representa as nossas tradições, devem ser potenciadas, valorizadas, e encontrar formas de tornar estas atividades sustentáveis. Foi isso que levou a que aparecesse o projeto, a determinada altura, O Nosso Povo, a Nossa Marca? Sim, sem dúvida. Foi um dos projetos que nós tivemos com o objetivo de potenciar esta tal afirmação e esta harmonização entre os nossos traços culturais, porque, de facto, aquilo que os nossos antepassados e que as pessoas que ainda vivem e que são sabedoras destas tradições, não se costuma dizer se cada idoso que morre uma biblioteca com ele, porque há um conjunto de saberes que importa potenciar. E foi com esse objetivo de tentar fazer este projeto que tinha como objetivo as pessoas, os turistas, vivenciarem no local, na casa das pessoas, como é que se vivem, como é que as pessoas vivem. Eu acho que é muito interessante a existência de locais temáticos, mas verdadeiramente acho que todos nós gostamos de valorizar aquilo que é genuíno, aquilo que não é representado, mas que podemos entrar na casa das pessoas e ver como é que elas fazem uma panela de milho, como é que fazem a carne de cabra seca ao sol, como fazem uma carne de vinho em alhos. É uma forma única e ver como as pessoas vivem isso, são as memórias e é verdadeiramente, para quem nos visita, os melhores retratos que levam com eles. Há muito de si nos dias de hoje na ilha. Se num passado a professora Jerónima criou a Semana Cultural, o António Teimão, no Dia do Imigrante, que é também um dos pontos altos da freguesia, não é? Foi uma iniciativa que também lançamos porque nós temos muitos imigrantes, importava também acarinhar. Felizmente estas atividades continuam continuam a existir. De facto havia esta preocupação, uma primeira relacionada com o sector primário, que era a Festa do Limão, que nós temos o nosso... Mas o António aí também teve mão, porque tornou a Festa do Limão um pouco mais, digamos, mais moderna, mais atual, mais dentro daquilo que os jovens talvez precisavam. Sim, nós fizemos ali um conjunto de adaptações, convidamos as excursões, tornamos a festa ainda mais popular. Hoje é inquestionável a sua existência, também é inquestionável os níveis de produção do limão e por isso é sempre bom a existência desta festa, que é um marco. E todas estas atividades, às vezes quem olha de fora pode dizer, mas uma freguesia tão pequena, fazer tantos eventos, todas estas atividades trouxeram mais-valias para o nosso desenvolvimento. Nós não podemos esquecer que em 2017 nós criamos uma empresa de inserção social para valorizar o limão. Que importância teve essa empresa, por exemplo, no desenvolvimento da própria freguesia? Era uma empresa de inserção, acabava por levar para a empresa pessoas que tinham algumas necessidades, não é? Mas ao mesmo tempo
potencializavam o produto que era criado na terra. Sim, a questão sobretudo havia uma preocupação que eu continuo a acreditar. As instituições sociais e de utilidade pública têm de criar caminhos para ser sustentáveis. Ou seja, para que não possam depender unicamente dos contratos-programa celebrados com entidades governamentais. Nós tivemos essa preocupação de procurar fundos alternativos e na altura criamos esta empresa de inserção que deu a oportunidade a 50 pessoas diferenciadas, não foram só da freguesia da ilha, porque depois na altura tivemos também de recorrer às freguesias vizinhas, mas tivemos uma preocupação na altura de promover os derivados do limão. Era essa a nossa preocupação. E como lhe disse, havia esta preocupação económica de valorizar estes nossos produtos. Depois tinha esta Semana Cultural, em que em 2004, com a inauguração de um centro cívico, ao qual muito nos orgulha, porque também foi lá uma casa, é uma casa de desenvolvimento, é uma casa de interação das pessoas e foi de lá onde partiu muito do que nós sabemos e recebemos também muito do que se faz na região, e isso com muito orgulho, desde a qualidade de todas as atividades que lá existiram, e havia este desafio também de melhorar e dar outra lógica à Semana Cultural. Não estou com isto a dizer que, obviamente, a professora Jerónima, que foi quem lançou muito bem, e eu recordo-me ainda da primeira edição, que foi feita no meio da estrada, com umas barracas, e que, de facto, depois, com este novo meio que nós tivemos, conseguimos potenciar e acho que foi um exemplo de democratização cultural. De facto, as oportunidades culturais, os centros culturais não têm de existir unicamente nas grandes cidades. Elas também podem existir e aconteceram. Nós tivemos diversos contributos ao longo destes anos, pelo menos dos 14 anos que eu me lembro. Nós tivemos convidados nacionais, trouxemos também contributos de várias pessoas, de várias individualidades da área cultural. E recordo-me que, por exemplo, o Duarte também já lá esteve, a antecessora do programa, a Maria Aurora, eu lembro que foi com muito gosto que, na altura, porque já era numa fase mais difícil, nós queríamos, de facto, que estas individualidades, estas personalidades da região conhecessem a ilha. Eu, de facto, eu recordo, em 2004, as pessoas, a maioria muitos madeirenses não conheciam a ilha, associavam a um sítio de uma freguesia vizinha, e nós tivemos essa responsabilidade de levar estas personalidades, de dar a conhecer a ilha e criar esta ligação. Fazer da ilha aquilo que ela é hoje. Eu não me vou despedir ainda, António. Nós vamos voltar à ilha e eu vou depois convidar-te, porque agora é já não como o convidado do programa, sim, mas como um amigo que fui criando ao longo dos tempos, que venhas depois à nossa cozinha, porque vamos provar aquilo que está a ser feito na nossa cozinha. Porque hoje é dia de falar da ilha. Ô, António, ainda antes de irmos aqui à Comesaina e provarmos, porque vais ter a honra de provar aquilo que foi feito hoje aqui pelo Manuel Araújo. Há pouco, aqui na reportagem do Dinarte, havia ali uma senhora no café que dizia que faltava lá um jardinzinho para que as pessoas pudessem conversar ao fim da tarde. É aqui que falta? É das coisas que ainda faltam na freguesia? Bem, eu presumo que há alguns jardins, até os mais aprazíveis são aqueles jardins de casa de cada um, onde as pessoas podem viver em comunidade. Agora, estou certo que poderá ser uma das necessidades, e se assim o identifica, o povo tem sempre razão. Mas por nada. Olha, nós hoje fizemos a carne da noite, ou aliás, o Araújo fez a carne da noite, que eu vou depois dar-te a provar, já está cá. Temos milho frito, temos pimpinela, temos semilha cozida com casca, legumes que foram cozidos nessa mesma água, não é? Que tu deitaste na água, na preparação, o que é que deitaste? Deitaste louro? Louro, segurelha, um pedacinho de orégãos e uma pimenta da terra e banha de porco. Ora sei. Toda antiga. E estas batatas são de Santana? É batata doce, outra semilhas, não venhas com cantigas. Não, mas a batata é de São Jorge, as semilhas são de Santana. As semilhas, a batata de São Jorge, as semilhas de Santana. E a carne da noite? A carne da noite é da Camacha, já se sabe. A carne da noite é da Camacha ou é de São Jorge? É de São Jorge, mas a carne foi a da Camacha, é o porco caseiro da Camacha. Ora bem. E temos o bolo do quaco também, ainda. E tu ainda fizeste aqui umas batatinhas? Pois é, a semilha frita, que normalmente as pessoas quando ficavam semilhas, de véspera passavam à frigideira. E isso é em Guaria assim. Olha, este é o teu guardanapo. Eu vou pedir que proves aqui um bocadinho da nossa iguaria de hoje. Temos carne da noite, temos milho frito,
que isto também deve ser das coisas que provavas lá em casa, Sim, não é? parece-me bem, parece-me bem. Milho Está frito perfeito. havia, não havia? Tem? Milho frito havia. não Havia ou frito ou cozido. Havia sempre qualquer Ou coisa. frio. É frito Ao às frio, talhadas. Punham muito frio às talhadas também. Exatamente, Também. exatamente. Tu acabaste por fazer também um Um bolo, bolo de família. de família, que é um bolo tradicional também desta Esse é um altura do bolo que ano. toda a gente faz. Mas madeirinha, aí há várias maneiras de fazer. Uns carregam com mais fruta, outros com menos fruta, mas o bolo de família é tudo igual. Entretanto, aqui temos algumas broas. Já trazes aqui digamos, umas broazinhas de coco. que Sempre vão a fazer lembrar o a Natal. a festa, não é? Sim, O Natal isto é lá mais para a frente. Agora é a festa da Madeira. Mas a festa- Nós dizemos que é a festa, porquê? Porque Mas o é Natal- tradicional, a festa de Mas Madeirense. o Natal é a festa da família madeirense. Exatamente. E então estas são as primeiras broazinhas São que as tu fazes. primeiras agora digamos, para abrir o apetite. Portanto, tudo feito. E temos também o bolo do caco. Sim, o bolo do caco, Tu é um hoje grande trouxeste bolo um do bolo do caco. O grande bolo do caco está lá do outro lado. Nós temos também aqui. Aqui está o bolo do caco, aqui na beira do prato. Temos a carne da noite que o António já provou. E vamos, naturalmente, fazer uma grande festa em estúdio. Obrigado, Benedito. Obrigado, Manuel Araújo. Obrigado, António, também, Obrigado eu. por continuares a ser amigo e também, acima de tudo, por vir sempre com essa disposição falar daquilo que é a tua terra, a freguesia da ilha, que hoje esteve aqui no programa e que levamos a todo mundo. Muito bem, obrigado. Muito obrigado a todos.